agora para o momento da palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz, e poderosa. Você que estará entrando nessa live, que Deus abençoe sua vida, sua família. Você que irá nos acompanhar, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nós estaremos falando nessa noite sobre mortificação, é o tema da nossa mensagem, e o título da nossa mensagem é o ego crucificado. Se encontra em Mateus capítulo 16, a passagem que estaremos discorrendo nessa noite. Mateus capítulo 16, estaremos vendo do versículo 21 até o versículo 27. Então você que estiver em casa e que desejar acompanhar em sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 21 ao versículo 27, que diz: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, de acordo com as suas obras. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Meu Pai, querido Deus, estamos diante da sua palavra e queremos que o teu Espírito fale nessa noite e que a sua palavra venha, meu Pai, como um martelo que despedaça a rocha, quebrar os corações duros e aqueles corações venham ser amolecidos, que venham, meu Pai, o Senhor diz na sua palavra que dará um novo coração a nós. Meu Deus, que a sua palavra venha estar escrita em nosso coração. Senhor Jesus, que nessa noite o nosso eu venha morrer verdadeiramente e que nós possamos viver na sua presença, mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Meu Deus, que a sua palavra venha ser revelada diante dos nossos olhos. Espírito Santo da graça de Deus, revela as Escrituras a nós. Em Cristo Jesus nós oramos. Em Jesus nós suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, Espírito que esteve sobre a vida dos apóstolos, Espírito que esteve sobre a vida de Cristo, Espírito que vem acompanhando a igreja, que está derramado sobre a igreja, fala conosco nessa noite, para a glória e honra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse evangelho foi escrito por Mateus, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, por volta do ano de 55 e 57. Entre esses anos 55 e 57, este evangelho foi escrito e alcançou as nossas vidas aqui nessa noite. Quero destacar a palavra ego. Essa palavra é originária do original grego, É ego, e no latim também tem o sentido de eu. Ela tem o sentido de a pessoa, o primeiro pronome é o pronome pessoal, o primeiro pronome pessoal do singular. E fazendo uma referência a essa palavra eu, do ego, que é justamente a origem da palavra egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é justamente o foco centrado no eu. Uma pessoa que é egoísta, ela só pensa em si, ela está voltada somente para si. Os seus pensamentos constantemente dizem respeito a
a ela somente. Mas a pessoa que é cristocêntrica, ela vive com a sua vida voltada para Cristo. Os seus pensamentos estão voltados para Cristo. Então, está aí para nós, se nós somos egocêntricos ou cristocêntricos. Se a nossa vida está voltada para nós mesmos ou se está voltada para Cristo Jesus. E nós sabemos muito bem que o nosso mundo é marcado pelo egoísmo. O apóstolo Paulo vai nos escrever em uma das suas cartas a Timóteo, dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, em que as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmos, amantes mais dos prazeres do que amigos de Deus. Nós podemos ver isso na palavra do Senhor claramente. E podemos ver também que este mundo está marcado pelo egoísmo, que faz com que as pessoas vivam pensando somente em seus prazeres, que é justamente o que é ser hedonista. O mundo está humanizado, humanista. Deus deixou de ser o centro da vida das pessoas, e as pessoas passam a ser elas mesmas o centro da sua vida. A pessoa passa a viver somente para si. Para quem nós temos vivido. Então aqui Jesus ele começa a dizer aos seus discípulos qual a sua missão. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que ser crucificado, ele tinha que padecer muitas coisas. Ele veio ao mundo sabendo qual era a missão. Jesus sabia de onde ele veio, Jesus sabia para onde ele estava indo, Jesus sabia qual era a missão dele. E aqui ele deixa claro isso para os seus discípulos. Jesus sempre deixou claro para as pessoas que estivessem dispostas a segui-lo, que elas teriam que abrir mão das suas vidas, elas teriam que abrir mão das suas coisas nessa terra, não somente de 50%, mas Jesus diz que nós devemos abrir mão de tudo para segui-lo. Do contrário, se nós não morrermos para nós mesmos, nós não seremos discípulos de Jesus. É o que justamente a palavra do Senhor está nos dizendo. Há pessoas que decidem ir após Cristo, que decidem seguir a Cristo. Há pessoas que elas basicamente são como aqueles pássaros que são apanhados em uma armadilha, e esses passarinhos se fingem de mortos. Então assim são pessoas que se entregam a Cristo, mas não morrem para si verdadeiramente. Elas fingem de mortas, mas ela não morreu ainda para si. Ela não morreu ainda para o mundo. Então essa mensagem de morte, essa mensagem de mortificação, para que nós tenhamos a vida eterna, é necessário morrermos para nós mesmos. É necessário abrirmos mão da nossa vida para viver aquilo que Cristo tem para nós. Mas isto, quem estaria disposto a abrir mão dos seus sonhos para seguir a Cristo? Quem estaria disposto a abrir mão da sua vida? Abrir mão dos prazeres? Essa mensagem nem todos podem aceitá-la. Nem todos estão preparados para seguir a Cristo. O interessante é que Deus, Ele tem uma cruz e uma coroa para os seus filhos. Primeiro a cruz, depois a coroa. Deus, Ele tem uma coroa, Ele tem uma cruz e uma coroa para os seus filhos. Primeiro a cruz, depois a coroa. Nós vemos isso na pessoa de Cristo Jesus. Nós vemos isso que Cristo Jesus abriu mão da sua vida. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão dos céus para descer à terra, para cumprir a missão de salvar a humanidade, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue é poderoso para perdoar o pecador, para ser a propiciação pelos pecados da humanidade. E na sua morte nós encontramos vida, vida em abundância, vida em jamais outro. Nós encontramos somente em Cristo Jesus. Não há outro lugar, não existe outro, não há outro caminho para o ser humano seguir. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite.
já que estamos falando de crucificação do ego, de mortificação do ego, do nosso ego, você se considera uma pessoa egoísta? Você se considera uma pessoa que vive mais voltada para si mesmo ou para Deus? Ou para o seu próximo? Então eu quero deixar aqui 3 pontos necessários para que nós venhamos ser seguidores de Jesus, para que nós venhamos crucificar o nosso ego, porque há uma cruz para nós. A salvação é sim pela graça, mas existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago para seguir a Cristo. E Jesus vai nos dizer que o primeiro passo para se tornar um seguidor dele, o primeiro passo para crucificar o nosso ego, é renunciar à nossa vida. O primeiro passo é negar a si mesmo. Lendo novamente o texto, a Bíblia diz: desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O interessante é que Pedro, um dos discípulos de Jesus, o toma à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Não, Jesus, esse sofrimento não é para o Senhor. Deus não tem isso para a sua vida. Repreende isso. Está repreendido, Jesus. Todo mal contra a sua vida está repreendido, em nome de Jesus. Não é isso que muitos nós fazemos? Mas Jesus fala que era necessário ele passar por aquele sofrimento. E ele diz: mas virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, tu és uma pedra de tropeço, porque você não pensa nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. Ele vira para os seus discípulos e diz: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem o desejo de seguir a Cristo? A primeira coisa que Jesus vai te pedir: negue a sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Lucas vai registrar uma passagem onde Jesus vai dizer o seguinte, versículo 26, Lucas 14, 26 diz: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Deixou claro para os seus seguidores que segui-lo não é ter uma vida boa, uma vida de milagres somente. É fácil você seguir a Jesus pelos milagres que Ele tem para te oferecer, mas e nos momentos difíceis em que a sua fé será provada, e no momento difícil que você olha para o horizonte e não vê nada, você vai permanecer em pé? Você vai permanecer na fé? E quando as coisas não acontecerem da forma que você está, por seguir a Jesus, muitos estão confundindo que seguir a Cristo significa ter muito dinheiro, ter uma vida próspera. Muitos estão enganados a respeito disso. Muitos estão enganados. Muitos acham que seguir a Cristo é ter uma vida boa. Jesus certa vez disse a certo homem que disse: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Jesus disse: as raposas têm suas covas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse que não é fácil segui-lo. Jesus disse que a porta é estreita. Jesus disse que o caminho é apertado. Jesus disse que para que nós o sigamos, devemos deixar de lado o nosso eu, o nosso ego. Devemos renunciar à nossa vida. Quem estaria disposto a suportar isso? Porque a maioria de nós quer viver por prazer pessoal. A maioria de nós quer viver essa vida baseado em nossas próprias conquistas, em nossa própria vida. Se as coisas estão bem para nós, então está tudo bem. Os outros, se estiverem sofrendo, deixem eles para lá. É isso que muitos pensam. Mas Jesus disse que era necessário ele passar pela cruz, pelo sofrimento. O interessante é que Pedro fica escandalizado com essa mensagem de morte. O mesmo Pedro que em versículos atrás disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora estava sendo repreendido por Jesus, por tentar tirar Jesus do foco. Tudo aquilo que tira você do foco, tudo aquilo que te distancia de Cristo é maligno. E Jesus logo reconhece quem estava falando na boca de Pedro. Assim vai ser o inimigo. Muitas vezes ele vai usar alguém, ele vai usar uma circunstância. Lembrando que o inimigo usou uma pessoa próxima de Jesus. Então nós devemos estar atentos, tomar bastante cuidado. Cuidado com o espírito de autocomiseração. Cuidado com isso. O espírito de autocomiseração não vem da parte de Deus. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra diz que Deus nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de autocomiseração. Deus nos deu espírito de coragem, de força, para avançarmos, mesmo em meio às dificuldades. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Então renuncie a si mesmo. Se você deseja seguir a Cristo, saiba que o seu ego será cravado numa cruz, que é justamente o próximo passo. Para seguir a Cristo é necessário que eu e você venhamos levar a nossa cruz, tomar a nossa cruz. Mas o que seria a cruz? A cruz é seu esposo, sua esposa, a cruz é seu filho, sua filha, seu patrão. A cruz é uma circunstância difícil. O que seria a cruz? A cruz é um instrumento da justiça de Deus para punir o pecador. Ora, mas por que Jesus levava uma cruz? Jesus carregou a minha e a sua cruz. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Aquela cruz de Jesus era para mim e para você. Os nossos pecados recaíram sobre Ele. A cruz vai ser o instrumento que Deus vai usar para cravar o nosso ego. Devemos estar crucificados na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo nesse corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus deixou o trono para ir para a cruz, deixou a glória para sofrer a vergonha do pecador. A cruz é um objeto que Deus usa para mostrar quão vergonhoso é o pecado, quão vergonhosa é a consequência do pecado. A consequência do pecado da humanidade é a morte espiritual. O homem
longe de Deus, está morto em seus pecados. Por isso ele precisa ir a Cristo para que tenha vida. Mas para que ele viva em Cristo, precisa estar crucificado com Cristo. A palavra diz em Romanos 6,14: e o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. De modo que nós devemos mortificar a nossa carne. Tem muitos que estão pegando a sua cruz e colocando veludo nela, para que ela se torne mais confortável. A cruz não é um objeto confortável, a cruz não é nada belo de se ver. A cruz, ela é cheia de ferpas. A nossa cruz, necessário elevarmos a nossa cruz. Não é moleza levar a cruz. O apóstolo Paulo escreve dizendo também na carta de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então tenha isso em mente, para que você verdadeiramente siga a Cristo. Se você verdadeiramente está disposto ou disposta a fazer a vontade de Deus, você vai ter que negar a si mesmo, porque você não veio a este mundo para fazer a sua vontade, você veio a este mundo para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Então o primeiro passo é negar a si mesmo, o segundo passo é levar a sua cruz, é tomar a sua cruz. A cruz é a condenação merecida. A cruz é escândalo para o mundo. Quem é que quer levar uma cruz? Que recompensa há em levar uma cruz? A aparência da cruz não é bonita, mas é o que nós devemos fazer: levar a nossa cruz. O terceiro passo que Jesus deixa para aqueles que desejam segui-lo é seguir a Cristo nessas 3 etapas: negar a si mesmo, levar a sua cruz e seguir a Cristo. Não tente pular as 2 fases primeiras, porque sem esses 2 critérios não será possível seguir Jesus. Por isso muitas pessoas têm voltado atrás na caminhada da fé, porque achavam que seguir Jesus, que seguir a Cristo é buscar algo para promoção pessoal. Não. Tem muitos que estão usando o nome de Jesus para promover a si mesmos. Essas pessoas não são discípulas de Jesus, não são seguidoras de Cristo. Todo aquele que usa o nome de Deus não é seguidor de Deus. Todo aquele que usa o nome de Jesus para benefício pessoal, essa pessoa nunca viu a Cristo e não o conhece. Então é justamente isso que Jesus espera de nós. A salvação é de graça, é pela graça, mas todo cristão tem um preço a pagar. O interessante é que no versículo 25 ainda a Bíblia continua dizendo: porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Haverá um dia em que haverá um acerto de contas entre o homem e Deus, em que o homem estará diante de Deus para prestar conta das suas obras.
Então saiba que você terá que escolher ou viver a sua vida neste mundo, ou viver a vida de Cristo nesse mundo. Saiba que se você quiser viver a sua vida nesse mundo longe de Jesus, você colherá uma eternidade longe de Jesus. Mas se você renunciar a tudo quanto tem por Cristo, haverá uma recompensa eterna para a sua vida. Haverá salvação da parte de Deus. Haverá alegria da parte de Deus. Haverá paz da parte de Deus para o seu coração. Então saiba que Jesus espera que eu e você venhamos segui-lo, mas não de qualquer jeito. Então pense bastante antes de seguir a Cristo, porque se você não negar a si mesmo, não levar a sua cruz, você vai voltar atrás quando estiver seguindo Jesus. Porque haverá momentos que Jesus vai passar por lugares que eu e você não quereríamos passar, mas vai ser necessário passar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Todo cristão um dia vai passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor Jesus estará conosco. Mas pastor, e se eu não quiser seguir a Jesus, que recompensa eu terei? Você terá apenas a sua vida e nada mais, a sua vida neste mundo. A cada dia que passa, nós estamos morrendo aos poucos. Nós sabemos que um dia não estaremos mais nessa terra, e que essa vida nessa terra é passageira. Então todo aquele que decidir viver para si nessa terra vai perder a sua vida, porque vai ter somente aquilo que essa vida tem para oferecer. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, terá tudo aquilo que Jesus tem para oferecer. Então o que nós vimos nessa noite? Nós vimos claramente nós vimos que Deus tem uma cruz e uma coroa para os seus filhos. Primeiro a cruz, depois a coroa. A pessoa só vai poder ter direito à coroa se ela suportar a cruz. Você só vai poder ostentar a coroa de Deus para a sua vida depois que você suportar a cruz que Deus tem para você. E a cruz é justamente você levar a sua vida entregue ao Senhor. A cruz é uma vida de constante renúncia. É uma vida de onde você vai dizer sempre não para você. E nós vimos que os 3 passos para que o nosso eu seja crucificado: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a direção que Jesus está nos dando. Então faça uma escolha. Você que está sem Cristo nessa terra, decida por Cristo. Saiba que o que você escolher, ou Cristo ou o mundo, não tem como você ser apenas 50% morto. Não tem isso. Não existe um zumbi espiritual. Ou você morre para o mundo e vive para Cristo, ou você rejeita Cristo e vive para o mundo. Então saiba que você vai ter que escolher entre Cristo e o mundo, e não as duas coisas. É mentira de Satanás dizer para você que você pode servir a Deus e curtir as coisas dessa terra, as coisas que o mundo tem para te oferecer. Então saiba que a escolha que você fizer vai influenciar a sua eternidade
A escolha que você fizer, ou Cristo ou o mundo, vai influenciar a sua eternidade. Por isso eu falo, escolha Cristo e você terá a vida eterna. Então que fique essa palavra para a sua vida, que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada. Mas lembre-se, para que o nosso ego seja crucificado, nós precisamos levar a cruz de Cristo. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo seja manifesta em nosso corpo mortal. Deus abençoe, em nome de Jesus.